Olá, nono ano. Vamos dar início à nossa aula sobre industrialização e trabalho. Vamos revisar algumas coisas para começar. Só para a gente lembrar, né, os 4 estágios da produção industrial. Antigamente as coisas eram feitas de forma artesanalmente, então era artesanato, sem divisão do trabalho, sem, sem divisão do trabalho. Depois surgiu a manufatura com a ajuda de algumas máquinas, né? A máquina do tear ou algumas máquinas de madeira. E essa manufatura já tinha uma divisão do trabalho, né? Já tinha funcionários com pagamento de salário e essa divisão entre patrão e funcionário. Depois surgiu a indústria, onde ocorreu a primeira revolução industrial na Inglaterra. Essa indústria foi o estágio da maquinofatura. Então, essa indústria veio com a chegada das fábricas, as máquinas a vapor, com carvão mineral. Então, foi a chegada de tudo, né? E nós temos a Revolução Tecnocientífica, que é a chegada da tecnologia dentro das fábricas, né? Então, o estágio da produção industrial: artesanato, manufatura, maquinofatura e a Revolução Técnico-Científica. Inglaterra, berço da Revolução Industrial. Aí vamos começar a falar aqui, né? A gente tem que entender que a industrialização, ela se deu em um processo lento. E ela surgiu aos pouquinhos, né? A intensa forma de trabalho, ela foi acontecendo e marcando o sistema capitalista. O capitalismo, ele surgiu junto com as indústrias, né? O capitalismo veio surgindo basicamente junto com essas indústrias. E veio o capitalismo industrial, com etapas de divisão de trabalho, ritmo acelerado, pagamento de salários. O artesanato foi substituído por o capitalismo industrial, né? As pessoas querendo acumular riquezas e a produção em massa de produtos para vender. Os responsáveis pelos meios de produção tornaram-se progressivamente empresários, passando a acumular capital com base nos lucros obtidos e com os produtos gerados e com o trabalho de seus funcionários pagos por jornada de serviço. A divisão do trabalho associada à mecanização industrial acelerou intensamente a economia. Então, o que é que acontece? Todos os bens de consumo que a gente tem hoje passaram a ser produzidos pela indústria. Então, antes que não tinha opções de nada, passou a ter as opções fabricadas pelas indústrias. E isso gerou uma acumulação de riqueza, acumulação de capitais, investimentos, lucros, especialização de operário. E hoje as indústrias exigem um elevado nível de preparo e de especialização dos trabalhadores. Hoje em dia, para trabalhar em indústria, não pode ser qualquer pessoa como antigamente, quando as indústrias surgiram. Hoje em dia, para trabalhar na indústria, você tem que ser qualificado, fazer cursos, especializações, para saber lidar com as máquinas e equipamentos, né? Então, a indústria foi evoluindo até chegar na 4ª evolução, que é a evolução técnico-científica, né? Então, assim, a indústria também trouxe contrastes socioeconômicos muito grandes para a população. Ela transformou o meio em diferentes classes sociais. Tinha o patrão, que lucrava muito com a indústria, tinha o operário, que vivia com salário baixíssimo, de cortiços, né? E ela trouxe aquela questão, muita gente saindo da zona rural, o êxodo rural, que foi forte na época, muita gente saindo da zona rural para as cidades. A criação de favelas, de cortiços, a baixa remuneração, as moradias precárias, o acesso da população aos serviços públicos que não tinham. Os operários que trabalhavam nas indústrias não tinham acesso, nas primeiras indústrias, a nenhum tipo de serviço público, educação, saúde, não tinham direitos trabalhistas. Assim, haviam constantes acidentes de trabalho. Para você ter uma ideia, o primeiro documento da história que teve jornada de 8 horas de trabalho foi em 1917, com a Constituição no México, porque eles trabalhavam 16 a 18 horas por dia, né? Então, trabalhavam crianças, idosos, péssimas condições de trabalho, locais horríveis, as fábricas eram imundas, não tinham banheiro.
Então, assim, as péssimas condições de trabalho dos operários sem direitos algum, 13º, férias, nenhum tipo de coisa, levaram a muitos acidentes, a muitos protestos que levaram aos direitos trabalhistas que hoje a gente conhece, né? Então, hoje, se os funcionários possuem direitos garantidos, são graças aos protestos que esses primeiros operários fizeram. As novas tecnologias da segunda revolução industrial, né? Com a segunda revolução industrial, surgiram um fortalecimento de empresas multinacionais, os produtos começaram a aumentar a produção de produtos, concentração de capital em bancos, porque não tinha isso, então começou a concentrar, os patrões começaram a concentrar capitais em bancos. Favoreceu a descoberta de produção industrial, permitiu a organização das indústrias em cartéis, trustes e holdings. Isso daí não é importante para vocês agora não, tá certo? Aí a revolução técnico-científica, que é a que a gente está falando, é a revolução, é a chegada da tecnologia dentro das fábricas, que é o que a gente está vivendo. Da segunda metade do século XIX até o final da década de 1960, o mundo viveu essa a segunda revolução industrial. Essa revolução técnico-científica, ela é chamada de terceira revolução industrial, né? Que é quando chegou atividades industriais de siderurgia, produção de eletrodoméstico, rádio, televisão, custos mais baixos para produzir em larga escala, os modelos de produção já eram inúmeros. Então, essa evolução tecnológica, ela trouxe a possibilidade de uma série de produtos, uma gama de produtos serem fabricados e a acumulação de capital por parte dos patrões, né? Então, iniciada a partir do século XX e ainda se encontra em fase de ocorrência, os avanços técnicos nos sistemas de informação, com destaque para aparelhos eletrônicos e de internet, houve uma maior evolução nos meios de transporte. Podemos considerar que a globalização iniciou-se há cerca de 5 séculos. Ela consolidou-se de forma mais elaborada e desenvolvida ao longo dos últimos 50 anos. Então, essa evolução técnica, científica e informacional é a terceira revolução industrial, né? Espero que vocês estejam entendendo bem. E isso fez com que a gente surgisse potências industriais, porque alguns países se industrializaram rápido, como a Inglaterra, e outros países demoraram muito a se industrializar. Então, nós vamos ter países que se industrializaram muitos anos depois da Inglaterra. E países que ainda estão em processo de industrialização, né? Aí os países que se industrializaram rápido, a gente estudou, eles são chamados de países desenvolvidos. E os países que demoraram a se industrializar ficaram conhecidos como países subdesenvolvidos. Então, nós temos potências industriais, que são países que se industrializaram rapidamente e deram um surto industrial crescendo muito rápido. Terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científica, permitiu o desenvolvimento de atividades na indústria que aplicam a tecnologias de ponta, ou seja, tecnologias muito de primeira, tecnologias mais, como eu posso falar, as tecnologias mais novas, né? Em todas as etapas. Nova fase produtiva não se limita a produtos de pouco valor, como nas revoluções industriais anteriores. Eles produzem muito mais produtos de valores. Aqui a gente tem um resuminho para vocês. Quiser dar uma olhadinha na segunda e na terceira revolução, só para não esquecer. Tá certo? Então, essas potências industriais são países que deu um boom e eles se industrializaram muito rápido, crescendo a sua indústria de uma hora para outra. Então, a gente vai ter Japão, Estados Unidos, a Alemanha, e aqui está faltando na bandeirinha a China, né? A China, ela cresceu muito, o polo industrial. Tanto que hoje a China é o país que mais importa e exporta no mundo. O setor industrial da China cresceu bastante. Atualmente, a China ela está na frente dos outros países em termos de desenvolvimento industrial, né? Ela passou por reformas econômicas e essa abertura dela para a indústria fez com que ela tenha crescido. A China, ela tem que conviver com
muitos contrastes, que é a pobreza extrema em algumas áreas dela, e o setor, e em outras áreas o desenvolvimento tecnológico imenso de indústrias. Então, assim, a China cresceu muito. Aí nós temos o Japão, que é sinônimo de liderança tecnológica e industrial, líder em robótica no mundo inteiro, né? Tem os Estados Unidos também, fluxo produtivo global. Tem o Vale do Silício nos Estados Unidos, que é uma área industrial conhecida mundialmente. Então nós temos Estados Unidos, Alemanha, Japão e China, que não está aí na bandeirinha, mas a China que é a líder atualmente nesse setor industrial de novos países industrializados, né? Aqui é uma charge para a gente refletir, né? Como o homem evoluiu, né? Da sociedade de caça e coleta para o meio informático técnico-científico, né? Então o homem tem evoluído bastante. E o mundo inteiro tem se beneficiado dessa evolução. Tem áreas que ainda não estão industrializadas, né? O continente menos industrializado atualmente é a África, que ele ainda sofre com o legado de escravidão e colonialismo. A África ainda serve como berço de matéria-prima, então a África ela exporta matéria-prima para outros países, né? Então ela ainda não é um país tão industrializado. Ela ainda está passando por esse processo de industrialização, cedendo seus produtos de matéria-prima para os países industrializados. Espero que tenham entendido e qualquer coisa estou à disposição para tirar as dúvidas, tá bom? Beijo!